Então, eu saí da Copersucar e aí fui ter novas experiências. Comecei trabalhando como assessor de várias empresas, né? Prestava consultoria a várias empresas dentro do agronegócio. E aí me aproximei muito desse segmento de ração animal, né? E produção de farelo através do grão de soja. Esses processos lá para os anos 2000, eu notei que havia muitas carências de equipamento. Eu vinha de um mundo onde desenvolvi equipamentos para suprir necessidades. E aí me deparo com um segmento que tinha uma característica assim, muito amadorística, né? Equipamentos muito falhos, né? E quando você olha para o Brasil, e eu trazia essa experiência então que eu havia enfrentado na Copersucar, de atuar em todos os estados do Brasil, eu vi a dificuldade que a gente tinha quando você tinha um estado lá do Nordeste, por exemplo, que precisava de um equipamento, precisava de uma peça de reposição. Você tinha os desafios da logística e você tinha o desafio da assistência, da manutenção e da necessidade de ter bons processos produtivos com eficiência. Eu comecei a notar, então, que esse segmento de mercado é um segmento muito deficiente. E daí eu tomei a decisão, então, de abrir uma empresa que pudesse suprir essas dificuldades. E é por isso, talvez, né, e a gente vai falar um pouco mais, que talvez a Greenpeça tenha como o seu DNA essa preocupação com a qualidade do que ela produz, porque nós sabemos que nós vamos mandar um equipamento para o Amapá, né? Lá para Roraima, o Acre. O Acre, logo ali. Tem gente que fala que Acre existe, né? O pessoal faz. Eu tenho vontade de conhecer lá, sabia? Eu tenho vontade de conhecer lá. É muito bom. Você conheceu lá? Nós temos uma fábrica, eu não fui pessoalmente, mas a gente tem bastante contato lá. Eu tenho vontade, diz que é muito legal. Eu estive lá. Diz que é muito legal. Esteve lá? Legal. Do Acre lá, diz que é super legal. Vocês sabem que não é novidade, por dizer, que eu, inclusive, nas minhas palestras, aí pelo mundo, eu costumo dizer o seguinte, o estado do Acre, né, ou o país Acre, o país Bahia, né, o país Pernambuco. Porque quando você conhece, e nós temos o privilégio de conhecer o Brasil, né, eu conheço palmo a palmo do Brasil. Né? Eu sou um privilegiado pelo meu trabalho, pela minha função. Eu posso te dizer que Pernambuco é um país. São Paulo é outro. Amazonas é outro país, é outra nação. Sim. É outra gente. Então, quando você fala de Acre, você fala do Amapá, você fala de Roraima, há dificuldade de suprimento, às vezes, uma peça de reposição, né, para um caminhão, para um equipamento. Né? Então, existe essa preocupação que eu trouxe como o fundamento da Greenpeça, né? Que aonde ela fornecer um equipamento, não pode esse equipamento parar, quebrar, parar uma produção. E nessa época, veja você que interessante, nessa época o que acontecia? Todo mundo que comprava uma máquina, ele tinha que comprar duas. Né? O empresário dizia assim, não, eu preciso ter duas, porque se uma quebrar, já tenho outra aqui de backup, eu não posso parar. Beto fala muito isso. Sim. Quem tem um, tem nada. Quem tem dois, tem um, ele fala. Você imagina um cara que tem lá 800 mil frangos, 600 mil frangos, ou 100 mil frangos, que seja para ele muito importante. Lógico. Ele tem que todos os dias alimentar aquele animal, seja suíno, seja o gado, né, na época da pastagem que está baixa. Ele precisa ter o alimento ali. Sim. Agora, quebrou a máquina, e aí? Ele vai chegar lá e dizer para as vaquinhas, olha, espera aí, nós vamos consertar a máquina e depois a gente traz a comida para vocês. Quantas vezes deve ter acontecido esse tipo de coisa, né? Como você falou que tinha um amadorismo, né? Pois é, e a perda era muito grande. Muito, imagina. Não é? O camarada tinha frango, quebrava lá, o processo dele parava. O frango, ele não resiste 2 dias sem alimentação. Né? E tem histórias terríveis se a gente entrar por esse pedaço aí, por exemplo, de frangos que ficaram sem alimentação, ocorreu inclusive aqui, saiu até na televisão, frangos sem alimentação, por várias razões, né? E o frango, ele pratica o canibalismo.
um começa a comer o outro. Né? E aquilo é muito triste de ver. Você imagina um plantel de 1 milhão de frangos, 600 mil frangos, e acontecer isso. Né? Então, olha o que significa a parada de um processo de produção. Muito sério, né? Então, a responsabilidade de uma indústria. De responsabilidade de uma indústria. Né? E aonde né, a consciência dessa indústria. De você ver, como já aconteceu com a gente tantas vezes, do empresário vir correndo, bater na nossa porta, olha, minha máquina está parada, pelo amor de Deus, me ajude aqui. Então, nós começamos o quê? Produzir equipamentos que só vai parar em caso de um acidente muito grave. Sim. Né? E que ele seja de fácil manutenção e que ele tenha peças de boa qualidade para ele ter sustentação, né? E aí tudo isso nos levou à criação da Green Peça com essa filosofia.